senhoras, senhores, jovens, crianças, queridos irmãos no ideal espírita. Dando sequência ao estudo conjugado do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec e o livro Vivendo o Evangelho, ditado pelo Espírito André Luiz, nós vamos estudar hoje um segundo trecho da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, da segunda parte da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, conjugado ao texto Consultas Espirituais, ditado por André Luiz. E esse segundo trecho que nós extraímos da introdução, da parte 2 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, está iniciando nos dizendo que sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados na posse de toda a verdade, que nem a todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. Então, o que quer dizer essa pequena parte, essa pequena frase aí? É que todos nós, quando voltamos ao mundo espiritual, nós chegamos a esse mundo espiritual da forma que saímos daqui. Se saímos daqui doentes, vamos chegar lá doentes. Se saímos daqui saudáveis, com certeza vamos chegar lá saudáveis. Se temos uma cultura mais elevada, vamos chegar lá com essa bagagem, com essa cultura mais elevada. Mas se chegamos lá sem cultura alguma, nós vamos chegar lá da mesma forma. A natureza não dá salto. Então, é o que a introdução nos fala aqui. Sabe-se que os espíritos, em virtude da diferença entre as suas capacidades, longe se acham de estar individualmente considerados, na posse de toda a verdade, que nem todos é dado penetrar certos mistérios, que o saber de cada um deles é proporcional à sua depuração. Então, é conforme nós vamos chegar lá, é que vamos apresentar. Não vamos, a natureza, como nós dissemos aí, não dá salto, e eu não tenho condições de chegar lá e saber tudo, porque eu estou no mundo espiritual. Há muitos espíritos no mundo, nessa condição, já no mundo espiritual, que têm menos conhecimento do que pessoas que estão na Terra. Por quê? Porque eles não se preocuparam de estudar, de trabalhar a inteligência, a intelectualidade e a bondade aqui na Terra. Por isso, essa natureza não dá salto. Prossegue esse pequeno trecho da introdução 2 do Evangelho, nos dizendo que os espíritos vulgares mais não sabem do que muitos homens, que entre eles, como entre os homens, há presunçosos e sofômanos. Quer dizer, há presunçosos e aqueles que têm manias de saber. A mesma coisa daqui. Nós encontramos muitas pessoas nessas condições aqui, que têm mania de saber, mas realmente não sabem. Acha que sabe, mas não sabe. Então, vamos chegar lá dessa forma, né? Que julgam saber o que ignoram. Sistemáticos que tomam por verdades as suas ideias. Enfim, que só os espíritos de categoria mais elevada, os que já estão completamente desmaterializados, encontram-se despidos das ideias e preconceitos terrenos. Então, o conhecimento nosso é proporcional àquilo que nós já estudamos. Ninguém ensina caminhos que ainda não percorreu, nos diz André Luiz. Ninguém ensina caminhos que ainda não percorreu. No vulgar aqui na Terra, nós chamamos isso
de ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Então ninguém ensina caminhos que ainda não percorreu. Prossegue Allan Kardec nos dizendo que, mas também é sabido que os espíritos enganadores não escrupulizam em tomar nomes que lhes não pertencem para impingirem suas utopias. Então, espíritos, é sabido que aqui que tem espíritos enganadores, que não têm escrúpulo em tomar nomes que não lhes pertencem para impingirem suas falsidades, suas ideias falsas. Então, existe da mesma forma que existem homens aqui na Terra que tentam enganar os outros, no mundo espiritual também existem espíritos que tentam nos enganar. Nós é que temos que filtrar essas mensagens para que nós entendamos quem é quem no mundo espiritual. Se estamos lidando com um espírito enganador ou se estamos lidando realmente com um espírito que tem conhecimento e pode nos esclarecer. Daí resulta que, com relação a tudo que seja fora do âmbito do ensino exclusivamente moral, as revelações que cada um possa receber terão caráter individual, sem cunho de autenticidade. Então, cada um vai receber aquilo, conforme tem a capacidade de receber. Eu não tenho condições de receber aquilo que eu não tenho por dentro de mim. Se eu ainda não estou buscando moralizar, como que eu vou entender uma mensagem de um espírito moralizado que ele está nos passando? Então, o espírito vai encontrar aqui, o médium que tem um conhecimento moral para passar uma ideia moral. Da mesma forma que há espíritos enganadores, nós também vamos aprender apenas aquilo que nós já conhecemos no nosso mundo íntimo. Como foi explicado anteriormente, que a mensagem espírita, ela chega até nós, as mensagens divinas, chega até nós conforme o nosso nível de conhecimento. A doutrina espírita chegou à Terra quando o homem tinha conhecimento psicológico, intelectual, para receber essa mensagem. Da mesma forma, o médium vai receber a mensagem que ele já tem condições de externar ela. E para isso, há necessidade dele já ter o conhecimento dessa mensagem. Prossegue Kardec nos falando que devem ser consideradas opiniões pessoais de tal ou qual espírito e que imprudente for aceitá-la e propagá-las levianamente como verdades absolutas. Então, se estamos recebendo uma mensagem espiritual através da mediunidade, se algum espírito está nos passando essa mensagem, eu devo considerar essa mensagem como uma opinião pessoal desse espírito. E eu é que devo fazer a filtragem dela, se é um bom espírito, se é um espírito moralizado, ou se é um espírito enganador, está me passando uma ideia falsa. E André Luiz desenvolve o texto que ele dá o nome de Consultas Espirituais. É o texto número 4 do livro Vivendo o Evangelho. E ele inicia nos dizendo que são inoportunas certas consultas ao mundo espiritual. Todos nós gostamos de fazer uma consulta ao mundo espiritual. Nós esquecemos que a mensagem espiritual, o telefone toca de lá para cá. Nós não devemos estar sempre evocando espíritos, porque os espíritos, bons espíritos, são sempre muito ocupados. E quando nós buscamos evocar esses espíritos, e se eles estão ocupados e não atendem, pode aparecer qualquer um para dar a resposta. E pode aparecer aquele enganador. E existem enganadores que têm um argumento muito grande e a gente tem dificuldades, muitas vezes, de discernir qual que é o bom espírito e qual que é aquele espírito que está falsificando a mensagem. É onde que nós devemos sempre aguardar que o mundo espiritual comunique conosco.
jamais, jamais querer a todo momento estar consultando o mundo espiritual. Então, são inoportunas certas consultas ao mundo espiritual. Eu gosto muito de saber o meu futuro, e André Luiz começa nos colocando essa dúvida sobre o futuro. O que nós devemos saber sobre o futuro? Em vez de eu consultar o mundo espiritual e esperar que ele me dê uma resposta, o meu futuro é eu que tenho que escolher ele. Você escolhe, é a resposta que André Luiz nos fala, nos dá. Sobre o futuro, eu vou consultar o mundo espiritual saudável, o mundo espiritual já que tem condições de nos orientar, vai nos falar. Futuro é você quem escolhe, eu tenho que decidir qual que é meu futuro. Se hoje não está bom, eu posso melhorar ele. Eu modificando o meu mundo vibracional, eu modificando aquilo que eu estou fazendo, é que eu vou mudar o meu futuro. Se hoje não está bom, é porque o meu passado não foi bom. Mas eu posso projetar o meu futuro, fazendo boas escolhas. Não é o mundo espiritual que vai definir aquilo que eu devo fazer para que o meu futuro seja bom. Negócios, você resolve. Os espíritos não estão para resolver os nossos negócios aqui na Terra, não. Para nos orientar sobre os nossos negócios aqui na Terra, não. É eu que tenho que resolver o que eu quero. Se eu sou um indivíduo que quer dar prejuízo aos outros, eu vou estar ligado com aquelas pessoas que gostam de dar prejuízo a outros. Não sou eu, os espíritos não vão me orientar. Não. É o senso crítico meu que vai definir o que eu escolho para mim nos meus negócios. Se eu prefiro ser desonesto, com certeza eu vou lidar com pessoas desonestas. Continuando, dando sequência ao estudo, eu vou consultar o mundo sobre casamento, a interrogação sobre o casamento, é eu que decido, é eu que vou decidir com quem eu vou casar, com a pessoa que eu escolhi para casar. O mundo espiritual não vai escolher a parceira para mim não, a noiva para mim não. É eu que tenho que fazer isso aí. Então nós temos que ter muito cuidado com o mundo espiritual, que se eu for fazer uma consulta dessa, vai aparecer um monte, uma série de espíritos querendo me orientar, querendo ser meu guru para me escolher a noiva ideal. E não vai acontecer isso de forma alguma. Com certeza não vai acontecer isso aí. Saúde, você se cuida, certo? O ser humano é o maior e o mais nobre empreendimento da vida e de Deus. Seu estado natural é de saúde. A doença é um acidente de percurso, mas a doença também é uma conquista individual. É as minhas atitudes, o bem que eu faço elimina o mal que eu fiz. Agora, o mal que eu faço vai gerar um vibrião psíquico. E na hora certa, quando eu tenho estrutura psicológica para ressarcir o dano causado às leis divinas, aquele vai vir à tona. E se eu já tive muitas oportunidades de ressarcir o dano causado à lei divina e não ressarcir, vai vir a doença. É a forma que nós temos de ressarcir os danos causados às leis divinas quando nós criamos débitos para nós mesmos. Então há necessidade de eu me cuidar para que eu seja uma pessoa sadia, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, em todos os sentidos. Sou eu que escolho o meu estado de saúde. Há jovens hoje morrendo de acidentes automobilísticos aí, ou de moto. A agressão cometida contra as leis divinas foi lá, há 1.600 anos atrás, quando ainda existiam as corridas de bigas nos palcos romanos, lá nas arenas romanas. Ali ele adquiriu a dívida, ele criou um mecanismo para roer a roda da carroça do concorrente. Esse concorrente sofreu um acidente para falecer. Hoje, como o indivíduo tem estrutura psicológica para suportar a carga, que é como Jesus nos fala, que a carga nunca vai ser maior do que a nossa capacidade de carregar, eu vou ressarcir o dano causado à lei divina. Como que eu vou ressarcir esse dano?
através de um acidente. Eu tive infinitas oportunidades nesse período para ressarcir esse dano e não ressarci. Agora eu tenho que fazer, agora eu tenho que ressarcir, conforme, né, a agressão que eu cometi à lei divina. Então, saúde, você se cuida. Conflito, por que eu estou hoje em conflitos? Né? É porque eu gerei conflitos na vida de outras pessoas. Então você esclarece. Nós vamos ser inspirados. Chegou o momento em que nós somos convocados para ressarcir o dano causado à lei divina, nós vamos buscar no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, essas informações. E ela vai somar, né, a nossa mente. Nós vamos inspirados, né? Se nós vamos ver por quê, nós vamos saber por que nós adoecemos, por que nós estamos passando por esses conflitos, né? E vamos procurar a prática do bem para que nós possamos ressarcir o dano causado às leis divinas. Se não fizermos dessa forma, vai vir a doença e, consequentemente, a morte, né? Dúvida. Se eu tenho dúvida, o espírito não vai, os bons espíritos não vai me relacionar sobre essas dúvidas. Pode me inspirar para que eu elimine essas dúvidas, mas não resolver a dúvida para mim. Então, dúvida você raciocina. Então, vamos pensar, vamos aprender a pensar bem, para raciocinar, porque, com certeza, através do raciocínio, da razão, nós vamos ser inspirados para descobrir qual é a resposta daquela dúvida. Nós tivemos um exemplo disso. Nós entramos para fazer uma prova quando ainda estudávamos, né? Lá nos anos 70, né? Quando ainda estudávamos, e não conseguimos, sabia a matéria toda e não conseguimos obter o raciocínio dentro no momento da prova para resolver a questão. Quando nós saímos da prova e fomos raciocinar, estava simples, nós lembramos. Naquela hora, as perturbações com a prova, a preocupação com a prova, não deixou a gente raciocinar e lembrar a solução do problema. E assim são todas as dúvidas que nós temos. Raciocinar em cima das nossas dúvidas, para que nós possamos resolver, né, essas dúvidas através do raciocínio. Com certeza nós vamos ser inspirados para isso. Os espíritos não vão estudar para que eu faça uma boa prova na escola, para que eu solucione as minhas dúvidas. Não, tudo é mérito. Toda conquista do ser humano é um mérito que ele tem. É o esforço que ele faz que vai dar condições de ser inspirado para resolver aquele problema. E prossegue André Luiz nos falando que separação, você pensa, a pessoa é casada, tem a sua família. Surge problema? Surge, porque o relacionamento entre as pessoas, em qualquer situação, vai surgir problemas. O primeiro problema que surge na família, com a esposa, a pessoa vai a esposa com o marido, um ou outro vai pensar em separação, e os espíritos vão nos orientar se eu devo ou não separar. Com certeza não vai fazer isso, não. É eu que tenho que escolher, é eu que tenho que pensar as vantagens e as desvantagens sobre esse problema. Quantas separações que existem por aí que depois o sujeito arrepende porque separou. Arrepende porque separou. É aquela primeira decisão, né? Os espíritos não vão falar se você deve ou não separar, né? Conduta. Como que eu vou me conduzir em determinadas situações? Eu que tenho que saber. Se eu raciocinar em cima disso, tudo no universo é o raciocínio que vai nos dar a resposta. Nós vamos encontrar a resposta, vamos ser inspirados para responder, mas o mérito da resposta nós quem vamos formular. Os espíritos não vão nos orientar em tudo, não pensa que eles vão decidir por nós, não. Né? Eles vão decidir nos inspirando, mas nos dando o mérito da decisão ser tomada por nós mesmos. Quando eu tomo uma decisão errada,
eu não posso jamais concluir que essa decisão foi o Espírito que tomou ela para mim, não. Isso acontece muito nas áreas dos vícios, nós querendo culpar os Espíritos porque eles nos auxiliaram. O sujeito faz uso de bebida alcoólica, do tabaco, da droga em si, do sexo descontrolado, né? E depois vai queixar-se, né, que for a assessoria espiritual dele é quem não auxiliou no momento certo. Não, eu que tenho a minha conduta, eu é quem tenho que decidir em favor do bem ou em favor do mal. Não posso culpar ninguém pelos meus erros. Os meus erros, somos indivíduos em todas as circunstâncias e situações, nós somos indivíduos e vamos decidir, sem fazer mal a mim mesmo ou a outra pessoa, raciocinando. É o raciocínio que vai nos levar a decidir certo ou errado. Prossegue André Luiz nos falando que, amparado nas lições do Espiritismo, que revive o Evangelho de Jesus, procure você mesmo resolver os problemas do dia a dia, na certeza de que consultas inconvenientes aos espíritos quase sempre acabam em respostas de espíritos inconvenientes. Então, é o que André Luiz nos finaliza o texto aí, nos dizendo, né? Finaliza esse texto, nos falando sobre consultas espirituais, é isso aí. Amparado nas lições do Espiritismo, que revive o Evangelho de Jesus, procure você mesmo resolver os problemas do dia a dia, na certeza de que consultas inconvenientes aos espíritos quase sempre acabam em resposta de espíritos inconvenientes. Os espíritos vão nos dar condições de realmente, raciocinar em cima daquilo que nós já estudamos. Resolver os nossos problemas, jamais eles vão resolver os nossos problemas. Somos nós mesmos quem que temos que, através da razão, através do raciocínio, estar sempre estudando, para que nós possamos resolver os nossos problemas. Muitas vezes nós sonhamos com alguma coisa e levamos o problema para alguém decidir para a gente o que significa o sonho. Se ele não entende o sonho dele, se o sonho é meu, eu não entendi, ele vai entender o meu sonho? Com certeza não vai acontecer isso não. Com certeza isso não vai acontecer. Sou eu quem tem que resolver as minhas dúvidas, a minha conduta, qual a conduta que eu devo tomar nessa ou naquela situação. Não esperar uma resposta de um bom espírito, porque é uma pergunta inconveniente, conforme André Luiz finaliza esse texto aqui, ele fala que quase sempre acabam em resposta de espíritos inconvenientes. Que esse Jesus de bondade, que esse Jesus de amor nos abençoe a todos. Que assim seja.